Saímos da Alemanha e agora estamos numa terra longe de tudo. O Brasil é um país maravilhoso, mas o Evangelho pleno de Jesus Cristo ainda não chegou aqui. Precisamos manter acesa em nossas vidas a luz do Evangelho. O presidente Stoff, da Missão Sul-Americana, envia missionários da Argentina para o Brasil. Os primeiros membros são colonos vindos da Alemanha. A igreja começa a se estabelecer. In die Bibel, in Johannes 10:16, sagt uns der Profeta. O Robert Lippelt, quer dizer, é o pai, né, dos filhos que vieram para o Brasil. É interessante a história que ele era sempre ateu, ele não queria saber nada da igreja, né? E a esposa sempre buscou o evangelho, ela e os filhos que foram para a igreja, foram batizados na Alemanha. E a história diz, assim, resumindo, ele já queria fugir da igreja da Alemanha. Então ele imaginou ir para o Brasil, para o meio do mato, onde não tem nada, não tem igreja. E os anos passaram, ele também ficou velho, a esposa já tinha falecido. E o Lippelt foi morar com a Georgine, a filha, né, que era membro da igreja, a Georgine Lippelt Blink. E lá ele devagarinho, foi um caso interessante, ele fumava e bebia bebida alcoólica. E a minha família não proibiu isso para ele. Como ele estava lá, ele tinha acesso a isso. E de uma forma escondida, ele começou a ler, porque ele lia muito naquela época. Ele começou a ler o livro de Mormon, que a mãe sempre deixava no meio de jornais, deixava o livro de Mormon, a Bíblia, Doutrina e Convênios. E escondido ele começou a ler o livro de Mormon. Começou a ler um livro, ler outro, e a mãe espiando via que ele estava lendo. Se alguém chegava, ele disfarçava. Chegou um dia que ele chegou para a mãe, quer dizer, para a filha dele, minha mãe, né? Diz, ó, quero entregar meu cachimbo, quero entregar a bebida que ainda tenho e não quero mais beber nem fumar, eu quero ir para onde foi minha esposa, eu quero ficar membro dessa igreja. E aí, realmente, chamaram os missionários, e primeira palestra, segunda palestra. E nesse meio termo, realmente, as coisas complicaram a saúde dele e ele teve um derrame quase fatal, né? Paralisou a metade inteirinho, não andava mais, não falava mais, né? E nós tínhamos que alimentar só por uma metade dele funcionava, a outra não, né? Então só deitado, a gente tinha que carregar. E mesmo assim os missionários voltaram na época marcada e a gente pediu se ele queria ser batizado. Só deu para, bem de leve, perceber que sim. Carregamos ele para dentro da água. E quando foi batizado, né, interessante que daí o pessoal queria carregar, ele falou, disse, não, deixa que agora eu vou sozinho. E saiu andando sozinho da água. Realmente foi algo muito, muito bonito. Em 1939, eram pouco mais de 200 membros no Brasil. O governo Vargas proíbe reuniões públicas em idioma diferente do português. Na época da guerra, depois era proibido falar o alemão. Que aqui em Joinville, quem falava alemão ia preso. E eu cantava todos, não cantava, acho que eu berrava os hinos em alemão. Aí minha mãe dizia, você não deve cantar em alemão. Sim, mas por quê? Se você canta alemão, teu pai vai preso. Exatamente nesta época, fica pronta a primeira edição do Livro de Mormon em português. Os jovens missionários iniciam a pregação no idioma oficial do Brasil. James Faust, mais tarde um membro da primeira presidência, está entre eles. Ele era muito brincalhão. Ele gostava assim de brincar e eu lembro que ele também podia ser sério. Estava brincando em minha casa na Carlos de Carvalho quando vi dois homens vestidos de paletó e gravata falando com dificuldade português e perguntando se minha mãe, alguém estava em casa, se eu podia chamar. E eu com 5 anos fui a minha avó e disse, tem dois homens falando esquisito e querem falar com a senhora e com a mãe. Minha avó chegou à janela e se apresentou e viu que eles falavam com dificuldade. Um deles é o Banger, que falava alemão.
Elder Fausto disse: nós somos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E ele, já com ar cansado, talvez, de percorrer, e minha avó disse: eu conheço a igreja, já ouvi falar na Inglaterra, os senhores entrem. Segunda Guerra Mundial. Alguns missionários são chamados de volta aos Estados Unidos. O trabalho de proselitismo fica bastante reduzido. Com o fim dos conflitos, o evangelho começa a se propagar em várias cidades. Surgem ramos em Curitiba, Campinas, Sorocaba, São Paulo, Piracicaba, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Santos, Ribeirão Preto, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Em pouco tempo, a igreja no Brasil tem seus primeiros missionários. Quando eu tinha 18 anos, eu fui para São Paulo. Fui convidado pelo presidente Harold Rex e fui em 3 famílias americanas que moravam, que eram do consulado americano no Rio, pagavam a minha missão. A nossa união era fora de série, a gente não podia pensar em nada que nós não estivéssemos juntos. A Missão Brasileira cria em 1948 a revista A Gaivota, depois substituída pela Liahona. Nos anos 50, é publicada Doutrina e Convênios em português. 3 jovens estudantes de teologia estão descontentes com o que aprendem. Eu comecei a pesquisar outras igrejas que não tivessem batismo infantil, junto com o Walter Queiroz. Nós dois estávamos estudando e começamos a frequentar igrejas que não tivessem batismo infantil. Agora, o Saul, nós perdemos o contato com o Saul sobre esse aspecto, não sabíamos o que ele estava fazendo. Depois nós soubemos que ele foi convidado por uma congregação dissidente aqui de Pinheiros, para ele ser pastor deles. Eles tinham se desentendido com o pastor lá e convidaram para ele ser pastor. E ele foi para ser pastor lá. E numa conversa que nós tivemos, numa ocasião qualquer, eu emprestei para o Saul o livro que eu ganhei do presidente Sorensen naquela ocasião. Um para botar na biblioteca da faculdade e outro para mim, pessoalmente, que era uma obra maravilhosa e um assombro do Grant Richards. E eu emprestei para ele. Bom, perdemos o contato por algum tempo. Walter morando em casa e nós frequentando, mas estudando as coisas e tal. Chegou num momento, e eu estudando ao mesmo tempo também as doutrinas da igreja mormon, as outras. Quando eu comecei a estudar as doutrinas da igreja mormon, aí parei com o resto. Falei, não, o que responde as perguntas está aqui, o resto não interessa muito. Fiquei naquele ponto, o Walter Queiroz e eu. Então, quando nós saímos de casa de manhã, ele disse assim: velho, eu resolvi uma coisa, eu vou me batizar na igreja mormon. Eu acho que eu fui batizado uns 2 meses, 3 meses depois do Walter Queiroz. Tempos depois, o encontro com Saul Messias. Se você estava numa congregação própria, né? Congregação separada, e sua, como é que está essa situação? Eu disse, não, eu saí. Eu falei, o que foi? Ele disse, não, eu chamei a congregação toda e disse para eles, escuta, a verdade é isso aqui. E aí falei para eles da doutrina mormon. Falei, se vocês quiserem seguir isso, venham comigo. E se não, eu vou para lá agora. E ele resolveu e foi mesmo. E uma parte da congregação dele se batizou na igreja. Seguindo o conselho do presidente David O. McKay, amplia-se a visão de que Sião deveria ser estabelecida em cada estaca. A liderança brasileira começa a ser treinada. O presidente Wayne Beck era o presidente da missão 63 a 66. Passamos a ter reuniões semanais com ele na casa da missão, às vezes 2, às vezes 3 noites na semana, às vezes mais. No final nós tínhamos todas as noites reunião com ele e ele ensinando como é que funcionavam as coisas na estaca e tudo mais. Então, quando o presidente Kimball, no tempo Elder Kimball, esteve aqui em 66, maio de 60, foi 1º de maio de 66, eu sinto que o distrito estava bem amadurecido para assumir a responsabilidade de uma estaca. É criada a primeira estaca da América do Sul, sob a presidência de Walter Spad. Um cidadão absolutamente firme e muito respeitado, embora ele tivesse aquele jeito assim de alemão muito sério, né? Ele não era alemão, parece que ele era suíço.
Mas ele era um coração enorme, todo mundo tinha muito respeito por ele. A igreja cresce mais rapidamente. O evangelho chega a Goiânia, Brasília, Recife e Manaus. Nós estávamos lá na conferência, foi a primeira conferência diária do Brasil, em 75. E o presidente Kimball anunciou assim, de um momento para outro ficamos sabendo que haveria um templo. Hoje é um dia glorioso para a América do Sul. Um templo será construído no Brasil. Será construído aqui, na cidade de São Paulo. E eu falava assim, nossa, como o profeta está iluminado. E eu olhando para o profeta, naqueles lugares vagos onde a escada, onde você descia a escada, eu via missionários. Então eu fechava os olhos e falava, não, eu não estou vendo, eu acho que eu não estou vendo isso, né? Então eu apertava os meus olhos, quando eu olhava novamente para o profeta, começava todo o processo novamente vir. Então todos aqueles lugares vagos haviam missionários sentados. Na terceira vez que isso aconteceu, eu fechei os meus olhos e disse, Senhor, se o que eu estou vendo realmente for verdade, que o Senhor possa me revelar neste minuto. No mesmo instante, o Gilberto falou, Mami, que é o modo carinhoso como ele me chama, se você olhar bem firme para o profeta, você vai ver esse estádio todinho, lotadinho de pessoas, mesmo nos lugares vagos. Eu falei, papi, eu já estou vendo. A igreja cresce. No meio dos anos 70, já são cerca de 45 mil membros. A construção do templo tem início com a cerimônia de abertura de terra. Alguns doaram dinheiro, outros tantos dedicaram horas de trabalho na construção. A emoção indescritível não começou no dia da dedicação. Começou no dia em que estivemos aqui para a capinagem do terreno do templo. E essas experiências se estenderam ao longo da própria construção. Algumas experiências espirituais de grande valor. Eu e minha esposa vivemos entre aquelas ferragens e madeirames e etc. que iriam sustentar a estrutura do templo. Eu me lembro, na ocasião, eu anotei todas as sugestões do presidente Kimball e fui com o bispo da ala 1, o bispo Eduardo Contieri, visitar um membro inativo. E aí foi a minha primeira experiência na arrecadação de fundos. Nós fomos um membro inativo, era uma pessoa de posses, e falamos com ele, explicamos o programa de arrecadação de fundos para o templo, e ele disse, olha, eu estou disposto a contribuir, eu quero contribuir com o equivalente a $1.000. Daí eu perguntei, pô, o irmão quer fazer essas doações mensalmente, como quer fazer? Ele falou, não, eu vou fazer um cheque agora. Há um caso particular de um irmão que tinha um trabalho, uma prótese de ouro, né, na sua dentadura e retirou essa prótese e doou para a igreja. Em 1978, depois de um mês de visitação pública, o Templo de São Paulo é dedicado pelo presidente Spencer W. Kimball. Eu me senti muito feliz com isto. Seria triste por resto da minha vida se não pudesse ter participado de alguma forma das coisas que estão feitas aqui no templo. Esse foi um momento muito importante para cada um de nós. Eu já com 4 filhos e podendo entrar no templo com os 4, para selar os 4 a nós, foi assim uma coisa que realmente não era uma coisa esperada. Nós sabemos que os membros do Amazonas, o sacrifício que eles faziam para vir ao Templo de São Paulo, a ficar
3 dias num barco, subindo o Rio Amazonas, pegando o ônibus lá em Porto Velho, mais 2, 3 dias de ônibus, e depois voltar, quer dizer, só de ônibus praticamente 2 semanas.